Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Professor Rodolfo quem fala, tá? Eu falo em nome dos professores que compõem o grupo de estudos de infraestrutura do técnico em manutenção e suporte informática. Pessoal, esse vídeo ele é uma continuação do vídeo da semana anterior, tá? Onde nós revimos, né, o processo de instalação do Ubuntu Server em uma máquina virtual. Tá bom? Então, para quem não viu o vídeo da semana passada, é extremamente importante vocês irem lá e fazer as atividades, tá bom? Hoje a gente vai aprender a como instalar um servidor web, né, no Ubuntu Server. Tá? Mais propriamente dito, nós vamos utilizar aí o servidor web Apache. Tá? Mas antes disso, é bom a gente fazer uma revisão e compreender exatamente o que é o servidor web, tá bom? Então, eu vou abrir aqui o meu navegador, tá? E então, quando eu entro aqui e digito algum site, por exemplo, bbc.com/Brasil, né, um site de notícias. Então, quando eu estou abrindo esse site, eu indico a URL aqui em cima, né, o meu endereço. O meu navegador ele está agindo como um cliente, né, e está solicitando a página que está hospedada dentro desse servidor. Então, esse endereço DNS aqui, esse nome de domínio, ele possui um endereço IP, né? Obviamente, todo servidor na internet ele possui um endereço IP e o meu navegador ele solicita a página para esse servidor web e esse servidor web responde, tá? Então, aqui a gente tem um esqueminha, né, que ilustra essa ideia. Então, desse lado eu tenho o navegador, né, o meu browser. Então, esse lado aqui é o lado cliente. Esse lado é o lado cliente. Então, o que o lado cliente faz? Em primeiro, ele vai fazer uma solicitação, tá, de genericamente o que nós chamamos de objeto multimídia, tá bom? Isso pode ser uma página, pode ser uma imagem, pode ser um vídeo, pode ser qualquer tipo de arquivo, tá bom? E isso nada mais é do que uma requisição HTTP, tá? Requisição HTTP. Então, o HTTP, ele é um protocolo, né, de transferência de arquivos utilizados aí para troca de dados, por exemplo, entre um navegador e um servidor web. Então, primeiro é realizado essa requisição e na hora que essa requisição ela chega no servidor web, né, o servidor web ele tem que estar escutando em uma porta, tá? Ele tem que estar rodando sobre uma identificação. Então, o HTTP ele é executado na porta 80 por padrão, tá? Porta 80 por padrão. Eu também tenho um outro protocolo, tá? Que é uma derivação do HTTP, que é o HTTPS. O HTTPS ele é executado em cima da porta 443, tá bom? Então, por exemplo, esse site aqui que eu acabei de acessar, o site da BBC, ele utiliza HTTPS. Então, aqui eu estou trabalhando, a requisição ela foi feita na porta 443. Tá? Se eu tiver um outro site, eu vou tentar acessar o site aqui do nosso campus, mas eu não tenho certeza. Esse site aqui do nosso campus, ele trabalha em cima da porta 80, tá bom? Até aqui, né, tá dizendo que a conexão não é segura, porque a conexão não está criptografada. Então, qual é a diferença entre o HTTP e o HTTPS? No HTTP, os dados fluem como texto normal, tá bom? Então, dentro do pacote HTTP ali, os dados estão, né, em formato de texto puro. Isso significa que se um terceiro fizer a captura do pacote aqui no meio do caminho, né, se fizer aqui de alguma forma a captura do pacote, né, a captura, ele vai conseguir ter acesso, né, aos dados do HTTP.
Agora, se os dados estão fluindo via HTTPS, né, se o terceiro capturar, ele não vai conseguir enxergar, porque esses dados vão estar criptografados, tá bom? Mas enfim, na hora que o servidor recebe essa requisição, seja na porta 80 ou seja na porta 43, ele vai procurar ali pelo objeto que você está solicitando, tá? Pode ser que esse objeto ele não encontre, ele não exista, tá? Mas se ele encontrar o objeto, se ele encontrar o arquivo que você está solicitando, ele vai responder para o cliente, né, com uma resposta HTTP. E aí ele vai encaminhar o arquivo de volta para o cliente, tá bom? Então, isso daqui é uma arquitetura cliente-servidor, é bem simples, né? É super tranquila. E agora a gente vai aprender a como instalar esse servidor web aqui, tá? Então, o que a gente vai utilizar? Então, como eu sugeri ali em cima, nós vamos instalar um servidor web muito famoso, muito utilizado no mundo, chamado Apache, tá? O Apache, ele é um servidor web gratuito, de código aberto, e ele é mantido aí pela Fundação Apache, né? Então eu não preciso pagar nada para utilizar o servidor Apache. Ao contrário, por exemplo, de outros servidores web, tá? Então, por exemplo, eu tenho lá um servidor web chamado IIS. O IIS, ele é da Microsoft, tá? Então, para eu utilizar o IIS, eu preciso executar ele em uma máquina Windows Server, né? Então, eu preciso pagar para estar utilizando esse tipo de servidor, né? O Apache, né, você não precisa estar pagando, né? E se você executa ele em cima do Linux, por exemplo, né, você instala em cima do Linux, como é o nosso caso aqui, você também não precisa estar pagando pelo sistema operacional, ok? Bom, então vamos lá. Só um detalhezinho, eu não preciso pagar desde que a infraestrutura do servidor, né, o hardware do servidor, a própria instalação do Apache seja feita por mim, né? Agora, se eu terceirizo isso, por exemplo, eu quero fazer uma hospedagem de um site na nuvem, né? Na nuvem, eu quero, como nós vamos fazer no futuro, eu quero instalar, por exemplo, na AWS, na Google Cloud, né? E lá, por exemplo, na nuvem, tem o Apache instalado, né? Só que aí eu tenho que pagar pelo serviço da nuvem, que é o serviço de hospedagem. Mas a utilização do software do Apache é gratuita, ok? Bom, então vamos lá então. Então, como que vai ser o nosso cenário aqui? Prestem atenção. Vocês vão ter a rede da casa de vocês, tá bom? Então vou chamar aqui de LAN casa, tá? Nós vamos fazer com que a máquina virtual, tá bom? Então eu vou criar aqui um símbolo de um computador, tá bom? Vou chamar aqui de VM, tá? A VM, aonde nós temos ali instalado o Ubuntu Server, tá? Então, apesar dela ser uma máquina virtual, de ela rodar em cima de uma máquina hospedeira, ela vai fazer parte dessa rede física de vocês, tá bom? Então, na casa de vocês, vocês têm lá o switch, né? Vocês têm o access point, tá? E vocês também têm o roteador, né? Então, provavelmente, essas três funcionalidades são desempenhadas pela mesma função, né? Essa máquina virtual, ela vai fazer parte da sua rede, tá bom? Então, por exemplo, o seu celular vai estar aqui, né? Vamos chamar aqui o seu smartphone, né? Seu smartphone, ele também vai estar conectado aqui na sua rede, né? Um outro computador seu, vamos colocar aqui, tá? O seu computador, ele também vai estar na máquina na sua rede física. Então, essa máquina virtual, tá? Nós vamos configurar ela agora para ela fazer parte da rede física.
Então, apesar de ela estar sendo executada em cima de uma máquina hospedeira, em cima da sua máquina aí, né, no seu VirtualBox, ela vai fazer parte da sua rede física, ok? Bom, e aí o que a gente vai fazer? A gente vai instalar o servidor web em cima dela e vai acessar esse servidor web de outras máquinas, de outros dispositivos que estão na sua rede física, como por exemplo o seu smartphone, ok? Então vamos lá então, vamos configurar. Então aqui eu tenho o meu VirtualBox aberto e aqui eu tenho a lista das máquinas virtuais que eu possuo no momento. A que nós instalamos na última aula está aqui, tá? Servidor web, tá? Ela está desligada e a gente vai deixá-la desligada por enquanto. Então, como que a gente vai fazer para que essa máquina aqui faça parte da minha rede física? É bem simples. Vocês vão selecionar ela e vão clicar aqui em configurações. Ou é só clicar com o botão direito aqui e escolher configurações. Então, configurações, tá? Vai abrir a tela de gerenciamento do hardware dessa máquina virtual, né? Só por curiosidade, se por exemplo vocês quiserem mexer na memória virtual dela, né? Mexer nos aspectos de processamento, vocês podem vir aqui no menu Sistema e aumentar ou diminuir a quantidade de memória RAM, tá? Eu sugeri aqui nós trabalharmos com 1024 megabytes, né? Ou no mínimo uns 900 MB, tá? 900, 950. Aqui eu tenho a parte de processador, onde eu posso destinar mais de um núcleo de processamento para essa máquina, né? Por exemplo, 2 núcleos, 3 núcleos, né? Enfim, então, todos os aspectos de hardware eu posso trabalhar aqui nesse menu. E um desses itens aqui é justamente o menu de rede, que a gente precisa manipular agora, tá? Nós vamos aqui no menu de rede, e aqui nós vamos ter, ó, adaptador 1, que significa a placa de rede dessa máquina virtual, tá? Ela é uma placa de rede virtual, assim como a máquina, tá? Mas nós vamos fazer ela se conectar na nossa rede física. Como que a gente vai fazer isso? Vocês vão trocar aqui o modo de conectado a NAT, tá? O padrão é sempre NAT. Vocês vão colocar placa em modo bridge. Placa em modo bridge, tá? A placa em modo bridge, o que ela vai fazer? Tá? Tecnicamente, bridge, ponte, é uma conexão entre dois dispositivos em uma rede. No nosso caso aqui, o bridge, ele vai fazer uma ponte entre essa placa de rede, que é virtual, e a sua placa de rede física, tá? Ela vai estar listada, o nome dela vai ficar listado aqui, tá? Do ponto de vista prático, é como se essa placa, que é virtual, fizesse parte da sua rede física, tudo bem? Então, ela vai pegar o endereçamento do seu roteador, ela vai pegar o endereço IP que está cedido ali pelo seu roteador, né, através do servidor DHCP. Então, ela é como se fosse realmente uma placa, uma máquina da sua rede física. Então, é só fazer essa configuração, clicar em OK, né, e iniciar a máquina virtual. Então, a partir desse momento, ela faz parte da sua rede física e a gente vai fazer esse teste, né, assim que a máquina for iniciada. Então, vamos aguardar um pouquinho, né? A inicialização do Ubuntu Server, ele pode demorar um pouquinho, porque são vários serviços que ele fica iniciando. Ok, né? Então, novamente, se ele ficar aparecendo essas mensagens, esses textos tardios aqui, é só apertar um Enter, né? Ignorar esse texto e continuar escrevendo o que vocês estão escrevendo, tá? Então, vou escrever aqui login aluno e a senha minha é IFSP. Se vocês tiverem um login diferente, é só preencher conforme vocês instalaram. Ok. Ele está terminando o processo de logon. Beleza. Foi um pouquinho mais lento do que o esperado, mas beleza. Então ele logou,
está aqui na máquina, tá? A primeira coisa que a gente vai ver é o IP dessa máquina, tá? Qual o IP que ela pegou? Então, para isso, nós vamos utilizar o comando ó, IP address. IP address. Então, esse comando ele vai listar as interfaces de rede que existem nessa máquina virtual, tá? E os dados referentes a essas interfaces. Então, a primeira interface é a interface de loopback, tá? É uma interface que é usada para comunicação interna dentro da máquina. Toda máquina, independente se ela é virtual ou não, ela tem a interface de loopback, tá? E a segunda interface é a interface de rede dela, que é a EMP0S3. Tá? Esse é o nome dela. Se por acaso estiver aparecendo um nome diferente aí para vocês, não importa, tá bom? O importante é que essa segunda interface exista. E o IP dela, no meu caso aqui, ó, tá aqui no campo INET, né? O endereço dela então é 192.168.0.106, né? /24. Então esse endereço ele foi entregue para a máquina virtual pelo meu roteador aqui em casa. Então eu tenho um roteadorzinho, assim como vocês têm, e o roteador, através do servidor DHCP, entregou esse endereço para a máquina virtual, 192.168.0.106. Tá? E assim como o endereço IP, essa máquina aqui também, né, ela está conectada na internet. Então o roteador entregou o endereço do Default Gateway, entregou os servidores DNS, tudo para que a minha máquina virtual possa se conectar à internet. Então eu vou fazer um teste aqui, ó, um ping. Eu vou pingar aqui o site do Google, por exemplo. Tá? E aí é possível observar a resposta do site do Google, tá bom? Isso significa que eu tenho conexão com a internet. Eu preciso de conexão com a internet para poder instalar o servidor web, ok? Bom, então eu vou finalizar aqui, tá tudo certinho, tá? Nós vamos primeiramente instalar esse servidor web, tá? Então como é que eu vou instalar ele? Deixa eu mexer aqui. A minha bateria tá com minha fonte está com problema. Tava acabando. Bom, vamos lá. Primeira coisa, eu vou logar como root. Bom, ou melhor, não vamos logar com root não. Eu vou executar todos os comandos que necessitam de configuração do root com o sudo antes, né? Então, para indicar que eu vou executar o próximo comando com permissão de usuário root. Então, sudo apt-get update. Vou apertar Enter, vou digitar a senha do usuário aluno, IFSP, e aí ele vai atualizar a minha lista de pacotes, tá bom? Isso aqui garante que eu instale a versão mais nova dos pacotes. Então eu quero instalar a versão mais nova do meu servidor web, ok? Vamos aguardar um pouquinho. Por algum motivo, essa minha máquina virtual aqui, ela está um pouquinho mais lenta do que o normal, tá? Talvez aí para vocês, se vocês executaram, provavelmente já deve ter acabado, tá? Mas a gente tem que esperar aqui a finalização. Eu vou pausar o vídeo para ele não ficar tão comprido, tá? E assim que retornar, eu volto. Opa, parece que teve uma... Beleza, ok. Beleza, então, pessoal, agora a gente vai instalar o servidor web, tá bom? Instalar ele. Só que antes eu vou fazer um teste. Eu vou vir aqui no meu navegador, tá? E eu vou tentar acessar esse servidor web. Não vai dar certo porque ele não está instalado, né? Mas eu vou tentar instalar. Então eu vou tentar acessar ele. Então eu vou colocar aqui o endereço, 192.168.106. Ela fala, mas você não está colocando o endereço do site? Não, nós estamos colocando o endereço IP, tá? Ele não vai acessar porque não existe servidor web dentro dessa máquina. Por que eu não coloco o nome? Porque o nome da máquina, né, por exemplo, www.loja.com.br, isso vai depender também de um outro serviço chamado servidor DNS, tá bom? Que vai traduzir o nome de domínio para o endereço IP. Tá? Nós não vamos nos preocupar com isso agora, nesse momento, tá? Bom,
dá para ver, eu tentei acessar aqui pelo servidor web, eu não consegui, porque não está instalado, né? Então a gente vai instalar o servidor web. Então vamos lá, como é que eu vou fazer isso? Então o nome do pacote é Apache 2. Apache 2. Tá? Então, ok, eu preciso colocar o sudo antes, né? Então sudo apt get install Apache 2, tá? E aí ele vai pedir uma confirmação, né, de que após a instalação 8 megabytes, né, de espaço adicional em disco serão utilizados, né? Então nós vamos confirmar aqui com um Y. Ele vai fazer a obtenção dos pacotes e vai instalar o servidor web. Vamos aguardar um pouquinho. Novamente, ele está um pouco lento, tá? Isso normalmente é para ser uma tarefa mais rápida. Mas a instalação basicamente é isso, gente. Não tem segredo, tá? É bem simples. Né? Para quem se lembra de como estava acostumado a instalar os pacotes, né, que nós instalamos lá, por exemplo, Introdução aos Sistemas Operacionais, ou na aula de Sistemas Operacionais de Rede do professor Pagani, né, é bem tranquilo. Né? Instalar o servidor web não é difícil. Tá? É só conhecer realmente o nome do pacote. Eu vou fazer uma pausa para o vídeo não ficar muito grande. Assim, quando ele terminar, eu volto. Bom, pessoal, então, voltando aqui, ele terminou a instalação, tá? Não fiz nada, só aguardei realmente, tá? E nesse momento, o nosso servidor web já está instalado e funcional, tá? A gente vai testar isso daí agora. Eu vou abrir aqui, novamente, vim aqui no meu navegador, tá? O endereço está aqui. Eu vou simplesmente apertar Enter novamente e tranã, né? O que é isso? Isso daqui é a página padrão, tá? Que já vem ali por padrão do Apache, tá bom? Então aqui ele já emite uma mensagem dizendo que está funcionando, né? It works, tá? E algumas informações adicionais referente ao servidor, ok? Mas se a gente vê essa página, significa que o nosso servidor está instalado. Então agora a gente vai fazer uns testes aqui, tá? O primeiro teste que a gente vai fazer, a gente vai usar um comando, deixa eu dar um clear para facilitar, um comando chamado systemctl, a gente vai colocar aqui, ó, status, e aqui na frente Apache 2, tá? Então, o que esse comando faz? Esse comando, systemctl, a gente pode visualizar status e manipular alguns servidores, né, alguns serviços que estão rodando, estão sendo executados na minha máquina. No caso, nós estamos visualizando aqui os dados, né, de status do serviço Apache 2. Então, olha lá que bonitinho. A gente tem uma linha ali, active, né, ela está até verdinha, né, active running, simbolizando que esse servidor está em execução, ok? Aí aqui no final ele está enter, desculpa, ele está com end, ali eu vou apertar um Q, tá? Q de kit, para ele sair, e beleza. O que a gente vai fazer agora? A gente vai parar esse serviço, tá? Parar ele, parar. Então, como é que eu vou fazer isso? Sudo systemctl stop Apache 2, tá? Então, stop. O que será que ocorreu agora? Vamos digitar novamente, ó, systemctl status Apache 2. Agora, a linha lá de active, ela está lá, ó, inactive dead, né? Simbolizando que esse servidor agora, ele está inativo, ok? Vocês podem se perguntar por que eu não coloquei sudo antes do system status? Porque quando eu quero só visualizar o status, só ver o status, eu não preciso de permissão de root, ok? Agora, se eu quero parar um serviço ou iniciar ele, eu preciso de permissão de root. Vamos voltar aqui, tá? E vou tentar carregar esse site novamente.
tá? Então, tentei carregar, não foi possível conectar, porque o serviço não está em execução. Por que eu pararia um serviço? Bom, você pode parar o serviço, por exemplo, para fazer algum teste de conexão ou atualizar as configurações do seu servidor, como é o nosso caso que a gente vai fazer daqui a pouquinho aqui, tá? Um kit de novo. E agora a gente vai fazer, ó, systemctl start Apache 2. Então, start, obviamente, vocês já sabem o que vai ocorrer, né? A gente vai iniciar o serviço. Então, agora é possível ver que ele está, ó, ativo, né? Então, se eu voltar aqui para o meu navegador e tentar acessar, ele vai estar ativo, ok? Pessoal, só um comentário adicional aqui. A minha máquina virtual, do ponto de vista da rede, a minha máquina virtual é uma máquina, tá? E a minha máquina física é uma outra máquina. É como se a minha máquina física fosse um celular, o meu celular. É que não é possível aqui eu mostrar a tela do meu celular para vocês, né? Mas se eu informar esse endereço IP no meu celular, eu vou acessar essa mesma página. E eu sugiro fortemente que vocês façam esse teste aí, ok? Bom, beleza. Então, toda vez que eu faço uma atualização no meu servidor, a gente vai fazer daqui a pouco as atualizações, né, eu preciso parar o serviço e iniciar ele novamente para que ele possa ler as atualizações que eu fiz. Tá? Se eu não fizer isso, não adianta eu fazer atualização, tá? Que o servidor não vai refletir elas. Eu preciso parar o serviço e depois iniciar ele, ok? Só que existe um atalho, né, para que eu não precise fazer stop, depois eu faço start. Existe um atalho que eu posso fazer. O stop e o start um atrás do outro. Como é que eu vou fazer isso? Sudo systemctl restart Apache 2. Então, o que o restart faz? O restart, ele nada mais é do que um stop, start, um seguido do outro, ok? Então, é muito mais prático do que eu fazer stop e depois eu fazer um start, tá bom? Então, esse restart ou o stop, start, vão ser muito úteis pra gente daqui a pouco, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Essa página, pessoal, que está sendo carregada aqui, isso aqui é um arquivo HTML. Esse arquivo HTML, ele tem que estar hospedado em algum local do meu servidor, né? Qual é esse local? Então vamos lá descobrir aonde que fica esse local, tá? Então eu vou acessar aqui o diretório /var /www /html, ok? Então esse diretório /var /www /html é um diretório aonde a minha página está hospedada. Então, aqui dentro eu tenho um único arquivo chamado index.html. Esse arquivo, index.html, é esse arquivo aqui, ok? Aqui no browser, né, eu não estou especificando o arquivo necessariamente, porque quando eu só coloco o endereço do meu servidor, ele, por padrão, ele carrega essa página ou uma página chamada index.html, tá bom? Então, index é a página padrão, tá, de um servidor. Então, se eu posso vir aqui e especificá-la manualmente. Eu posso vir aqui e colocar index.html e ele vai carregar a página normalmente. Se eu não especifico nenhum nome de arquivo aqui, ele vai carregar a página index.html, tá bom? A gente vai fazer um teste aqui, tá? Eu vou criar um arquivo. Vamos lá. Sudo nano página.html, tá? E aqui eu vou criar uma paginazinha simples, tá? Uma página bem bobinha. Vocês já estão estudando HTML no outro grupo, né? Então, acredito que vocês conheçam essas tags aqui, né?
Então, uma coisa bem bobinha, só para a gente ter uma página. Então, aqui no body, né, vou chamar a tag H1 e vou escrever lá, Olá Mundo. Tá? E vou fechar aqui a tag H1. Tá? Então, é uma página bem simples, vou salvar ela aqui. Tá? Salvei. E agora nós temos dois arquivos, né? Temos o index.html e o arquivo página.html. Então, o que eu vou fazer agora? Vou voltar aqui no meu navegador. Tá? Se eu apertar Enter aqui, pessoal, ele vai continuar carregando o index. Agora, se eu especifico que eu quero, por exemplo, carregar página.html, ele vai carregar a página que eu criei. Tá? Façam esse experimento aí, tentem acessar essa página que vocês criaram, por exemplo, do celular de vocês, de algum outro ponto, tá? Para que vocês possam fazer todos os testes necessários, tá bom? Então, moral da história, né? O diretório /var /www/html, ele armazena aí as páginas do nosso servidor, ok? E eu também tenho, além desse diretório, um outro diretório, vou acessar ele aqui, /etc, /apache 2. Esse outro diretório que contém arquivos de configuração do nosso servidor. Tá bom? Então, vou dar um ls aqui. E eu tenho aqui uma série de arquivos e diretórios que são configurações desse nosso servidor. Tá bom? Por exemplo, eu vou abrir aqui o arquivo ports, tá bom? Eu não vou editar ele, eu só vou visualizar, tá? Então não vou colocar o sudo. Então, nanoports.conf. Então aqui, olha só que interessante essa linha aqui, ó. Listen 80. O que significa isso? Significa que o nosso servidor está executando na porta 80, tá? Se eu quisesse alterar o número da porta do nosso servidor, é só vir aqui nesse arquivo e alterar ela aqui, né, para um outro número, para que ele possa ser atualizado, ok? E aqui nós temos um listen 443, né? Tem duas linhas aqui, listen 443, que é o seguinte: se esse servidor estiver configurado para utilizar o HTTPS, aí ele vai escutar a porta 443 também. Não é o nosso caso aqui. O nosso servidor, nesse momento, não está configurado para utilizar utilizar o HTTPS. Por enquanto, ele só utiliza HTTP, então ele só escuta da porta 80. Bom, vou sair aqui, tá? E vou dar um ls novamente, tá? Então, agora que a gente já conhece o básico do Apache, né, já fizemos alguns testes, vamos tentar aprofundar um pouquinho o nosso conhecimento em cima dele, tá? Então é o seguinte: o Apache, ele é um serviço que é executado, então, né, no sistema operacional, e a identificação dele né, ele roda em cima do TCP na porta 80, tá? Só que o Apache, ele trabalha com o que nós chamamos de... Vou colocar aqui, mudar a cor. Ele trabalha com o que nós chamamos de virtual hosts, tá? Cuidado com a palavra virtual aqui, que nesse contexto ela não tem nada a ver com máquina virtual, tá? O que é um virtual host? É o seguinte, vamos imaginar que eu instalei esse servidor web, tá? O Apache aqui, né? Então a nossa página está aqui bonitinha, está todo o nosso site, né? Só que vamos dizer que eu queira, dentro de um servidor web, dentro desse servidor web aqui, eu queira disponibilizar mais de um site. Por exemplo, eu queira disponibilizar 3 sites. Então vamos chamar aqui, ó, site 1, site 2 e site 3, tá?
Aí você vai falar, Rodolfo, mas como assim 3 sites? Imagine que eu tenha esse servidor Apache que nós acabamos de instalar, tá? E aí chega, vamos dizer, o Google, o Bradesco e o Carrefour pra gente falar, olha, eu quero hospedar o meu site no seu servidor aí, tá bom? Então, a gente vai ter aqui, no site 1, o Google hospedado, certo? O Google. No site 2, o Bradesco, o site do Bradesco. E no site 3, o site do Carrefour, tá bom? Então são 3 sites que estão hospedados dentro do meu servidor web. Então, isso é possível, tá? O Apache, ele pode trabalhar aí com N sites de forma simultânea. Eu não preciso ter necessariamente um único site, tá bom? Então, cada site aqui, né, o site 1, site 2, site 3, nós vamos chamar eles de virtual hosts, tá bom? Cada site vai ser o que nós chamamos de virtual hosts, tá? Só que aí tem um detalhe. Cada site, ele tem o seu próprio diretório. Então, aquele diretório que nós vimos, né, anteriormente, o /var, www/html, tá? Ele é só de um virtual host. Então, aquilo lá é de um virtual host. Se eu, por exemplo, tenho mais de um virtual host, eu preciso criar mais de um diretório para que eles possam ser hospedados ali, ok? Então, é o seguinte, a gente vai aprender agora como manipular essa estrutura, tá? Como que eu posso criar um virtual host, ou, por exemplo, desativar um virtual host existente, né? A gente vai aprender um pouquinho dessa infraestrutura aqui. No fundo, para a gente, né, para o nosso projetinho, vai valer apenas um virtual host, tá? A gente não vai precisar mais de um, tá? Mas isso é uma informação importante que vocês têm que compreender para vocês entenderem como que o Apache funciona, ok? Então, nesse momento, o Apache de vocês, eu vou fazer o mesmo desenho que eu fiz aqui anteriormente. Então, nesse momento, o Apache de vocês, a gente acabou de instalar ele aqui, né, rodando aqui na porta TCP/80, ele tem um virtual host configurado. Então ele tem um virtual host e esse virtual host ele é chamado de 000 default, tá? Então, por que esse nome aqui? É o nome padrão do virtual host que vem por padrão ali no Apache, tá bom? Virtual host. O que a gente vai fazer, pessoal? Nós vamos criar um outro virtual host, tá? Nós vamos criar um outro virtual host aqui chamado... O site é muito genérico, né? Vamos colocar aqui... Eu vou colocar loja, tá, gente? Então, um virtual host chamado loja. Um virtual host chamado loja. E aí nós vamos, ativar esse virtual host, loja, e desativar esse virtual host padrão, ok? Então é isso que a gente vai fazer aqui, tá? No fundo a gente vai ficar com um virtual host ainda. Só que aí o diretório que nós vamos configurar aqui para o loja vai ser o /var www, então nós vamos ficar aqui ainda, só que aí a gente vai criar deixa eu escrever aqui, um loja, tá? Um diretório loja. Então, esse diretório vai ser o diretório do virtual host que nós criamos. E o /var www/html, que é o diretório do virtual host padrão, a gente vai meio que ignorar ele. A gente pode deixar ele ali e tudo, mas a gente vai ignorar ele, ok? Então, vamos lá então. Então, vamos criar esse virtual host aqui, tá? Então, como que eu vou fazer isso? Opa, cadê minha máquina virtual? Aqui.
Tá? Então eu vou sair, vou voltar, né, lá naquele diretório www, tá? Eu não entrei no HTML dessa vez. E aqui dentro, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos criar um diretório, tá? O nome dele que nós definimos vai ser loja, né? Então, loja, certo? Loja. Então, o loja vai estar aqui, tá? E aí, o que, que a gente vai fazer? Eu vou copiar o arquivo que a gente criou lá no HTML, tá? Aquele arquivo página.html, eu vou copiar ele para dentro do loja, tá bom? Então, cp, tá? Então, ele está dentro de HTML, o nome dele é página.html, eu vou copiar ele para dentro de loja, tá? É isso. Opa, então, ok, eu preciso do sudo antes aqui, né? Esqueci dele. Então, beleza, agora eu vou acessar o diretório loja e o arquivo vai estar lá, tá? Eu vou abrir ele rapidinho, tá? E eu vou editar aqui o conteúdo dele. Meu site de compras, ok? Então, só para a gente ter uma modificação aqui. Então, vou salvar. Opa, esqueci de abrir o arquivo com o sudo, tá? Vou abrir ele novamente aqui. Meu site de compras, né? Era isso que eu tinha digitado, não me lembro. Enfim, vou salvar aqui, beleza, tá? Então, agora eu tenho o diretório loja, acabei de criar, e dentro dele eu tenho um arquivo, ok? Se vocês quiserem fazer o arquivo do zero dentro do diretório loja, se não quiserem copiar, não tem problema também, podem fazer. E se quiserem colocar um outro conteúdo, tá? Algo que vocês estejam aprendendo lá no curso do grupo de programação web, fiquem à vontade, tá bom? É isso que é importante, vocês testarem cenários diferentes, fazerem assimilações para que fique melhor, tá? Bom, eu vou voltar lá para o diretório do Apache, tá bom? Apache 2. Apache 2, vou dar um ls aqui. E, bom, aqui eu tenho dois diretórios, na verdade eu tenho um diretório apenas, que é importante para a gente nesse momento, que é o Sites Available. Sites Available, para mim aqui é o penúltimo, né, de baixo para cima. Então, Sites Available é sites disponíveis. Tá bom? Eu vou entrar dentro desse diretório. Sites Available. Você sai e vou dar um ls aqui dentro também. Tá? Um ls. E aqui eu tenho dois arquivos. O 000/default.conf e o default-ssl.conf. Tá? Esses arquivos são os arquivos de configuração dos nossos virtual hosts. Tá? O 00default é para utilizar HTTP e o default SSL, que não está sendo utilizado nesse momento, mas é para ser utilizado com HTTPS. Ok? O que nós vamos fazer aqui, pessoal, é criar um novo arquivo. Eu vou criar aqui com o touch um novo arquivo chamado loja.conf. Loja.conf. Tá? O que a gente vai fazer com esse arquivo? Nós vamos agora configurar ele. Tá? Eu vou abrir ele agora. E nós vamos configurar esse arquivo para que nós possamos criar aí um novo virtual host. Tá bom? Deixa eu só pegar a minha colinha aqui, porque ninguém é de ferro. Ninguém é de ferro, eu não me lembro de cabeça toda a configuração, tá? Mas vamos lá então, tá? É uma configuração bem simplesinha, tá? Ela parece com HTML, mas tomem cuidado com a escrita de vocês, tá? Letras maiúsculas, espaço, tudo isso faz influência aqui, tá? Então, ele começa com virtual host, tudo junto, só que o H aqui é maiúsculo, tá? E o primeiro V lá também é maiúsculo. Então, asterisco, 2 pontos, 80. Aqui eu vou dar um tab.
document root /var /www /loja, tá? E aqui server name www.loja.com.br, tá? Percebam que esse daqui de cima tem aspas e esse aqui não tem, ok? E aqui a gente vai fechar virtual host, tá? Então, aqui em cima eu abri a configuração indicando que eu quero indicar uma configuração de um virtual host, tá? Esse asterisco 80 significa que esse site está disponível em todas as interfaces de rede, tá, do meu servidor, em todos os endereços IPs que ele puder ter, porque um servidor pode ter mais de um endereço IP, ok? Então ele está disponível em todos os endereços IP através da porta 80, ok? Então requisições na porta 80. Aqui, document root, como vocês já devem ter percebido, eu estou indicando qual é o caminho dos arquivos desse site, tá bom? Então, esse diretório aqui, esse parâmetro aqui, document root, é muito importante, ok? E por fim, aqui, ó, server name, tá? Eu estou indicando aqui qual é o nome de domínio desse site, tá bom? Estou indicando aqui que vai ser www.loja.com.br. Aí vocês vão perguntar, Rodolfo, então isso significa que a partir desse momento eu vou poder acessar esse site por esse nome? Não, porque ainda faltaria o mais importante, que é a configuração de um servidor DNS, tá? E isso é tarefa para depois, bem depois. A gente não está se preocupando com DNS nesse momento. Então, por enquanto, isso daqui é apenas um indicativo para o Apache de que futuramente esse site ele vai ser identificado com esse nome, ok? Bom, aqui eu fechei, então fecho virtual host. Vou sair aqui, vou salvar e beleza. Então agora eu vou dar um ls novamente. Então agora, além ali dos padrões que já vieram com o Apache, o 00 default e o default-ssl, eu também tenho o arquivo loja.conf, que nós acabamos de criar, ok? E se eu quisesse, por exemplo, criar mais outro site, né? Um site, por exemplo, para o meu time de futebol, para que eu torço. Então eu vou lá, crio o diretório para ele e crio o arquivo aqui de maneira semelhante com o que nós fizemos. Outra coisa, vou dar um cat aqui no arquivo. Essas configurações que eu apliquei aqui não são as únicas, tá bom? Isso daqui é apenas o básico para que nós possamos funcionar. Se vocês pesquisarem depois sobre configurações de virtual host do Apache, vocês vão achar muitas configurações, muitas outras configurações possíveis, ok? Bom, beleza. Então, criei o arquivo, só que por enquanto esse site ainda não existe para o Apache, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai usar um comando, tá, que é instalado junto com o Apache. Quando eu instalo ele, esse comando já é instalado também, que é chamado atu site. Atu site. Percebam que eu saí do diretório, mas não precisa, tá? Não é necessário. Você pode estar em qualquer local para executar esse comando aqui, tá? Atu site. E aqui na frente eu vou especificar o nome do meu site, que é loja, tá? Você pode colocar loja ou você pode colocar loja.conf. Mas o importante é que o nome aqui ele bata com o nome do arquivo que a gente acabou de criar, tá bom? Então, atu site loja. Vou apertar Enter. Ok, preciso do root, eu sempre esqueço, né? Sudo atu site loja. Então, aí ele vai emitir uma frase. Enabling site loja, ou seja, habilitando o site loja, tá? Aí depois ele já indica para você lá embaixo. Para ativar a nova configuração, você precisa executar systemctl reload apache 2, né? Que é aquilo que eu mencionei para vocês. Alterações na estrutura do nosso servidor a gente precisa reiniciar o servidor, tá? Então, esse comando atu site, ele habilita site. Então, ali aquele é de enable, tá? Ou ativar. Então, ativar
site. A to and site loja. Aquele A2 é de Apache 2. Então, Apache 2 enable site, tá bom? É só uma abreviação. E não é só isso. O que a gente vai fazer também? Nós vamos desativar o site padrão. Então, a to, agora a gente vai usar, ó, this site, tá? A to this site. Então, cuidado aqui que tem dois S aqui no meio, tá? O primeiro é de this, né? Disable, desabilitar, e o segundo é do site. Então, disable site. Então, o que a gente vai colocar aqui? 000-default, que é o nome dele. Dessa vez eu vou fazer com o arquivo aqui para vocês verem que não faz diferença. Ah, esqueci do sudo, né? Então, sudo, beleza. Tá? Então, beleza, ó. O site 00default está desabilitado, tá? E aí a gente vai, olha, system, sudo, né? Systemctl. Ali ele tá reload, né? Eu tenho a opção reload e também tenho a opção restart, ok? Ambas é a mesma coisa. Eu vou usar o restart aqui. Restart, systemctl restart, Apache 2, tá? Então, beleza. Então agora o nosso site está ativado, tá? E o site padrão lá, o virtual host padrão está desativado, tá bom? Se vocês quiserem ver a lista dos sites que estão ativados, tá? Aqui no diretório, vou dar um ls novamente, aqui no diretório eu tenho um diretório chamado sites enable. Sites enable. É o último, né? Eu vou entrar dentro dele, sites enable, e vou dar um ls aqui, tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um arquivo, que isso aqui é um link, tá? É um atalho. Esse atalho é loja.conf e esse atalho ele está apontando lá, né, para o diretório sites available loja.conf. Então, se existe um atalho aqui para o site, significa que ele está ativado, tá bom? Só para vocês entenderem, eu vou ativar novamente o default. Opa, o sudo, né? Sudo. Tá? Vou ativar aqui o default. Vou reiniciar o Apache. Tá? E vou dar um ls aqui novamente. Tá? Então, olha lá. Agora eu tenho dois sites ativados. Né? Vou desativar ele. Então, diz site 000-default. Oh, meu Deus, sempre esqueço o sudo, né? Sudo. Beleza? E systemctl restart Apache 2. Tá? Ele está pedindo aqui a senha de root novamente. Vou informar a senha de root. ls, pronto. Desativei o site. Só temos agora o site loja listado. Tá? Então, beleza, pessoal. Então, como é que a gente vai testar agora? Vamos lá. Vou voltar aqui para o meu navegador. Tá? E vou tentar carregar novamente essa página. Então, olha que legal, né? Carreguei agora o site página.html e ele listou lá meu site de compras. Então, lembrando, esse arquivo ele está aqui dentro, né? /var www. Aqui dentro eu tenho lá, ó, loja e o arquivo está aqui, né? Se eu voltar lá para o HTML, que é o site padrão, o HTML ainda continua com o arquivo página.html dele, ok? Mas agora, como nós configuramos o site loja, ele está sendo listado ali, ok? Então, pessoal, é isso, tá, por hoje. Esse é o básico do Apache, né? O que o nosso servidor Apache ainda não tem? Tá? Esse servidor aqui, ele ainda não tem configurado nele o serviço de HTTPS, tá? Ainda não está configurado. O processamento com PHP, né? Se eu construir um site lá com PHP, ainda não dá para executar o PHP nele, tá bom? Eu não tenho ainda
banco de dados instalado, tá? Se bem que banco de dados não faz parte do servidor Apache, tá? São coisas separadas. O PHP também, os dois são coisas separadas, mas eu ainda não tenho toda essa estrutura. O que eu tenho por enquanto é a hospedagem desse servidor. Então, o que vocês vão fazer? Tá? Essa semana, vocês vão instalar esse servidor web, tá? Vão configurar, fazer esse procedimento todo que foi indicado aqui no vídeo, tá bom? Para que vocês tenham aí um servidor web na rede da casa de vocês. E vocês vão testar esse servidor, tá? Vão criar lá uma paginazinha e vão mostrar para o seu pai, para sua mãe, para o seu irmão, para sua irmã, né? Vão mostrar para os seus filhos, né? O pessoal que já é mais velho, tá? Vocês vão mostrar o resultado do trabalho de vocês, ok? Então, por enquanto é isso, tá? Na próxima semana a gente volta com a continuação, né, dessas aulas. Um abraço, pessoal, tudo de bom para vocês. Até a próxima.